Olha, e o sargento entregou tudo, mas entregou tudo. Eu achei que esses milicos são todos pimpões. Durante o governo Bolsonaro estavam todos com ego lá em cima, todos assim, nós somos machos, nós somos armados, somos os melhores. E quando eles estão na frente de um delegado da Polícia Federal como testemunha ou como investigados, que eles iam manter a macheza. Que eles iam, eu também sou bonzão, não vou falar nada, vou proteger o meu mito. Não. Mas olha, afinam, que é um negócio assim, só falta chorar. O sargento Jairo confirmou para a Polícia Federal todo o plano das joias, confirmou tudo. A parte que toca a ele entregou todo mundo que dava para entregar. Sargento Jairo, para quem não se lembra, é o sargento do Exército que foi enviado pelo ajudante de ordens do Bolsonaro, que é o Tenente Coronel Cid, para o aeroporto de Guarulhos no dia 29 de dezembro de 2022. Menos de 12 horas antes do Bolsonaro embarcar fugindo para os Estados Unidos, estava ali o sargento Jairo tentando recuperar as joias de 17 milhões de reais que o Bolsonaro ganhou como propina do governo da Arábia Saudita. Pois bem, o sargento Jairo tentou, levou um chá de cadeira, fez várias ligações, os vídeos ali mostram, os vídeos são com som e tudo, mostram lá ele fazendo várias ligações, mas foi embora sem as joias. Ele foi de Brasília até São Paulo no avião da Força Aérea Brasileira. Um trecho Brasília-São Paulo no avião da Força Aérea Brasileira custa, em média, 190 mil reais. Em um país sério, o Bolsonaro terá que arcar com isso, alguém vai ter que pagar isso de volta aos cofres públicos, ok? Se for um país sério. Depois ele voltou num voo comercial, não sei por que não voltou no mesmo avião da FAB, ele voltou num voo comercial para Brasília sem as joias. Se fosse com as joias, talvez voltasse no avião da FAB, que não ia querer passar no raio-x, né? Mas foi sem as joias. Aí foi depor, na sexta-feira, o Jairo, vazou agora só parte do depoimento dele e do almirante Bento Albuquerque. Olha, o Bento Albuquerque ainda tentou aliviar para o Bolsonaro. O Jairo, mas não aliviou para ninguém. Mas o cara fez assim, olha, eu entrego até a minha mãe. Se vocês não me processarem, olha, entrego quem quiser. E olha que o Jairo não estava nem sendo acusado de crimes que dão cadeia brava, não. Estava sendo acusado de 2 crimes aí que eu vou falar, não ia nem pegar cadeia o Jairo. Né? Mas para não ter problema aí, não perder o réu primário, ele entregou todo mundo. Vou te dar detalhe aí do que falou o Jairo e de como tá esse caso. Lembrando, aí quarta-feira, faltam poucas horas aí, a Polícia Federal vai ouvir 10 pessoas ao mesmo tempo. Aí a casa vai cair de vez. Mas antes eu peço, olha um segundinho que você se inscreva aqui no Plantão Brasil. Aqui a gente ficou 4 anos lutando contra essa corja fascista e agora está lutando para que o Brasil mantenha um governo progressista, democrático, de esquerda, que a gente lutou tanto para que fosse eleito. Então um segundinho aqui embaixo, clica em inscrever, é grátis, viu? Agora falar do Capitão Jairo, do Bolsonaro, do Anderson Torres, esse pessoal todo aí, desses malditos. Anderson Torres não, dos outros aí, caso das joias. Vamos lá. O sargento Jairo, ele foi no dia 29 de dezembro para Guarulhos, tentou reaver as joias, não conseguiu, ok. Depois na Polícia Federal, sexta-feira, perguntaram para ele várias coisas, entre elas, o que o senhor estava fazendo dia 29 de dezembro no aeroporto de Guarulhos. Ele disse que foi enviado por um superior dele, que é assistente do Tenente Coronel Cid. Ele deu lá o nome, outro milico, deu lá o nome do tenente. Aí ele deu lá o nome do tenente e mostrou um ofício que esse tenente deu nas mãos dele. Ele mostrou, ele levou a prova. O cara não apenas delatou, como ele levou a prova. O tenente é ajudante direto não, ele é assistente do Tenente Coronel Cid. Quem é Tenente Coronel Cid? Ele é um Tenente Coronel qualquer do Exército? Não. Ele não estava no Exército, porque ele estava lotado no gabinete da Presidência da República como o ajudante de ordens direto de Bolsonaro. Tiago, o que faz o ajudante de ordens? Olha, faz tudo. Eu quero um documento, entrega lá. Ele faz com que o documento seja entregue. Olha, preciso que você saque 100 mil aí no meu cartão corporativo para eu roubar dinheiro. E olha lá, o Tenente Cid sacava o dinheiro. Olha, saca e coloca na conta da amiga da Michelle, viu? Porque a Michelle tá usando o cartão de crédito da amiga. E então paga lá a fatura da amiga dela, viu? Porque a Michelle foi lá para Dubai, gastou uma fortuna, comprou lá, foi lá na loja da Prada, nossa, acabou a coisa da loja da Prada lá. Cada sapato, 15 mil reais.
põe dinheiro no cartão da amiga dela. Ia lá o Tenente Coronel Cid, as câmeras da agência do Banco do Brasil que fica dentro do Palácio do Planalto viam lá. Ele ia lá, sacava o dinheiro e pagava em espécie na mesma agência o cartão de crédito da amiga da Michelle, num esquema que está sendo aí investigado pelo Alexandre de Moraes de rachadinha com dinheiro do cartão corporativo. Esse era o Tenente Coronel Cid. Esse cara. Esse cara tinha um assistente direto, também tenente do Exército, ele é tenente coronel, outro tenente, que mandou para o sargento Jairo, que era assistente do... Você vê que o assistente do Bolsonaro, o ajudante do Bolsonaro, o nome do cara é ajudante, ele tinha assistentes. E aí ele tinha um assistente do assistente. Era um nível de hierarquia, vai indo, vários níveis de hierarquia ali no gabinete da presidência da República. Aí ele mandou o assistente do assistente dele, aí sim, sargento Jairo, que já está num cargo, vamos ver, Bolsonaro, ajudante, assistente do assistente. 1, 2, 3, está num cargo aí de 4º escalão. O sargento Jairo vai lá e tenta reaver as joias. Ele fala, ó, quem mandou foi o meu chefe aqui, assistente do tenente, e aí ele conta o que aconteceu. Ele fala, ó, eu estava lá, quando eu cheguei lá, eu não sabia, não mandaram eu falar com ninguém. Só mandaram eu ir lá com ofício, eu retiraria as joias, voltaria para Brasília rapidamente com as joias e entregaria na mão do meu chefe. Ou seja, o assistente do Bolsonaro era para entregar para o Bolsonaro as joias ali. Tá. Chega lá, fala a Receita Federal, não, falta um documento. O documento que faltava era o documento que você recebe depois que você paga o imposto. Ou seja, eu teria que pagar aí 8 milhões de imposto, um pouquinho mais do que isso, para ter esse documento. Não tinha. Aí ele liga pro chefe dele, pro tenente. Aí ele pede ainda pro rapaz da Receita Federal, você não quer falar com o meu chefe? Não, não vou falar com o milico aí, seu chefe. Tá. Aí ele tentou solucionar, ficou mais de 1 hora tentando solucionar, aí ele liga pro Tenente Coronel Cid, ou seja, já tá falando com o chefe do chefe. O Tenente Coronel Cid chega e fala com o rapaz da Receita, e fala para ele, aí o rapaz da Receita fala com ele e fala, não vou liberar. Tenente Coronel Cid é o país da carteirada, a gente está falando de pessoas aí bolsonaristas, ou seja, milicos ainda, quem mais dá carteirada nesse Brasil é milico e é bolsonarista, então se juntam os dois, tentaram dar uma bela de uma carteirada aí de novo. E aí fizeram o chefe da Receita Federal, outro milico da Marinha, ele ligar para o rapaz da Receita e tentar liberar as joias. O rapaz da Receita, que é um funcionário de carreira, tá vendo como foi importante não ter a reforma administrativa? Tá vendo? Bolsonaro queria o quê? Pela reforma administrativa, cada vez que um funcionário de carreira é demitido, exonerado ou se aposenta, seria substituído por um funcionário indicado. E aí o que aconteceria? Eles aparelhariam todos os órgãos públicos só com gente indicada pelo Bolsonaro, só com fascista. Como não conseguiram, e aí eles começariam, depois da reforma administrativa, a pressionar para que tivesse planos de demissão voluntária exatamente para fazer essa mudança mais rápido. Tá, como não deu, aí tinha um funcionário de carreira ali que falou, não quero saber, você é o chefe da Receita Federal, dane-se, eu sou auditor da Receita tal e a lei é essa, eu não tô nem aí para o que você quer dizer, você é o meu chefe, me exonera aí então, babacão, tenta, tenta me exonerar, vamos ver o que acontece, vamos ver quem ganha essa depois na justiça. Pois bem, o babacão afinou bem afinado, e o que era o chefe da Receita Federal, e as joias não foram liberadas. É isso que aconteceu, a conversa não foi exatamente nesses termos, tem até o vídeo lá da conversa, mas foi isso. O cara falou, o funcionário, eu penso, esse cara é otário, ele acha que ele vai a mim, funcionário concursado de sei lá quantos anos de casa, que ele vai me intimidar, mas não mesmo. Pois bem, o Sargento Jairo contou tudo. Quer dizer, pelo depoimento do Sargento Jairo, já dá para saber que o Bolsonaro realmente tentou roubar essas joias. Ou seja, ele não apenas roubou as joias que estavam em posse dele, estamos falando aí só das joias em posse dele de mais de 2 milhões de reais, ele tentou roubar 17 milhões de joias. O Sargento Jairo tá sendo investigado pelos crimes de descaminho. Descaminho é o seguinte, quando uma coisa entra no Brasil, tem que pagar imposto. Então tem um caminho para isso pagar imposto. Passa pela Receita, faz isso, faz aquilo. Desse caminho você dá um caminho que não é esse. Você tenta entrar sem pagar imposto. E a advocacia administrativa, que é você usar do seu cargo, no caso, ajudante de ordens à presidência da República, não interessa se ele está no 4º escalão, não interessa, para conseguir um benefício seja próprio para terceiros. No caso, era para terceiros, eram as joias para o Bolsonaro. Isso dá cana brava aí para o sargento? Não.
Mesmo assim, Thiago, ele contou tudo, né? Jogou todo mundo na fogueira. Jogou. A Polícia Federal agora não tem apenas as provas. A Polícia Federal tem testemunhas de que o Bolsonaro cometeu o crime de peculato. E essa testemunha apresentou também uma prova, que era o ofício que a Polícia Federal ainda não tinha. Um ofício interno do chefe dele para ele. A Polícia Federal já tinha ofício da Presidência da República para tentar reaver as joias, mas não tinha este. O cara vai lá e dá a prova. Parabéns, Sargento Jairo, parabéns. Flávio Dino deve ter visto a notícia do depoimento dado gargalhada. O Alexandre de Moraes deve estar rindo à toa lá, falando, olha, tô falando. Alexandre de Moraes deve estar falando, tá vendo? Não precisei eu decretar a prisão do Bolsonaro, acharam que ia ser eu. Eu tô falando isso aqui, ó, desde o ano passado. Não vai ser o Alexandre que vai decretar a prisão do Bolsonaro, penso eu. Vai ser algum juiz ou juíza de primeira instância. O Bolsonaro tem vários casos aí em que a coisa tá ruim. Quem vai pedir vai ser a Polícia Federal e tem fila de delegado da Polícia Federal. Tem que pegar senha agora quem quiser pedir a prisão do Bolsonaro. Tá assim, tá, tanto de delegado tá louco para pegar o Bolsonaro e pedir a prisão dele, mas antes tem que ter provas robustas. Nesse caso aí, que é um caso novo que a gente ficou descobrindo há pouco tempo, não é um caso novo, né, vem desde 2019, as provas são robustas. O almirante Bento Albuquerque, ex-ministro do Bolsonaro, que não sei por que motivo o atual ministro de Minas e Energia do Lula, que eu já falei um monte desse aqui, esse cara deve acordar com a orelha vermelha de tanto que eu falo dele aqui quase toda semana, que é o Alexandre Silveira, senador de Minas Gerais, ministro de Minas e Energia do Lula. Eu não sei porque ele adora o Bento Albuquerque, ele adora o pessoal que ficava ali com o Bento Albuquerque. Não faço ideia do porquê. O Bento Albuquerque foi depor na Polícia Federal também. E o Bento Albuquerque, ele tentou aliviar para o Bolsonaro. Ele não falou o que ele tinha falado nas entrevistas. Realmente acontece alguma coisa mágica no entorno do Bolsonaro que todo mundo que está no entorno do Bolsonaro, depois de um tempo, muda a versão e alivia para o Bolsonaro. Olha, eu fico assim, nossa, como eu fico irritado com isso. Mas tem uma coisa, que foi depois que o Anderson Torres foi preso que eu percebi. Olha só. O Marcos Duval, vou te dar 2 exemplos aqui de pessoas que estão soltas e um exemplo de alguém que está preso. Vamos lá. 2 que estão soltos. O Marcos Duval falou um dia irritado, depois dele brigar com o pessoal do MBL, ele falou um dia irritado que o Bolsonaro tinha um plano de golpe de Estado e que ele foi usado pelo Bolsonaro para esse plano. Aí ele falou que ele ia gravar o Alexandre de Moraes, lembra disso? Mega escândalo, era um plano do Daniel Silveira com o Bolsonaro, ok. No dia seguinte, o Marcos Duval confirmou tudo. 2 horas depois, aí no dia seguinte, ou seja, 12 horas depois do primeiro vídeo e 2 horas depois do segundo, o Marcos Duval fala que não. Aí ele tenta virar isso para ser uma coisa contra o Alexandre de Moraes e começa a defender o Bolsonaro. Passados 2 meses disso, o Marcos Duval fala, não, eu menti, era uma arapuca para pegar o Alexandre, não deu certo, mas eu menti sobre tudo. Aquilo era eu sozinho, nada do Bolsonaro aqui não. Estranho, o que aconteceu entre ele falar que era um golpe do Bolsonaro e ele dar uma guinada? O que aconteceu? Segundo caso, Bento Albuquerque falou que as joias eram para Michele, ele falou com conhecimento de causa, são para Michele, são para o Bolsonaro, mas como são de mulher, eu acho que são para Michele. Depois na Polícia Federal ele falou que não sabia que eram joias, ele falou que não sabia para quem eram, ele falou que não eram para o Bolsonaro nem para Michele. E depois ele falou que tinham joias na mala dele, mas que ele não pensou em momento algum em dizer para a Receita Federal que ele também tinha joias na mala dele. Que ele teve que colocar na mala dele porque não coube na mala desse assessor que estava com as 17 milhões em joias. A Globo esqueceu de falar na matéria, esqueceu mesmo, não sei porque eles estão acusando o Bolsonaro nessa aí de maneira séria. Esqueceram de falar que o ministro do Bolsonaro, o almirante, ele foi para a Arábia com uma mala e voltou com 4. O que ele enfiou em 3 malas de 32 quilos? Onde é que esse cara colocou 96 quilos de bagagem? O que tinha nesses 96 quilos de bagagem? Pois bem, entre os 96 quilos de bagagem, sabemos que tinha um estojo de joias aí valendo uns 2 milhões de reais, que eram as joias que a grande mídia falava que valiam 400 mil. Aí depois só o relógio valia 800. Lembra? Eles sempre subavaliam os valores da corrupção do Bolsonaro. Tava aquilo. Aí ele tá lá, barraram as joias, ele não fala, eu também tô com coisa aqui que eu não sei o que é, vamos abrir para ver? Não. Ficou lá as joias no cofre. Quer dizer, ele tá confessando o crime de descaminho para aliviar para o Bolsonaro e falar que ele não sabia, que o Bolsonaro não sabia. Só que ele falar que o Bolsonaro não sabia não quer dizer nada, que o Bolsonaro pode ter negociado direto com a Arábia Saudita. Quer dizer, ele não tá inocentando o Bolsonaro.
Ele está simplesmente se autoculpando para não delatar o Bolsonaro de vez. É um negócio incrível. Aí vamos lá, essa é a segunda testemunha de um caso grave contra o Bolsonaro que muda de versão. Também, 12 horas depois, 24 horas depois de falar uma coisa, ele fala outra completamente diferente. Agora vamos ao caso Anderson Torres. Anderson Torres não tem nada a ver com esse caso, só para você entender como testemunhas do Bolsonaro agem. O Anderson Torres, quando foi decretada a prisão dele, ele sabia que ele pode delatar a qualquer momento. A partir daquele momento, o Anderson Torres estava em Orlando, ele se isolou no apartamento que ele estava, ele parou de ir a restaurante, ele parou de sair de casa, ele ficou no apartamento só porque tinha segurança na porta, ele parou de pedir comida delivery, que ele estava com medo até de envenenamento. Ele estava com medo de alguém invadir o apartamento dele, atirar nele, coisas do tipo, e estava com medo até de envenenamento. E ele passou a dormir com uma arma embaixo do travesseiro. Aí você fala, peraí, o cara, no momento em que ele vira um potencial delator do Bolsonaro, o cara que... Veja bem, o Marcos Duval, ele não é amigo íntimo da família Bolsonaro. O Bento Albuquerque, ele não é amigo íntimo da família Bolsonaro. O Anderson Torres é amigo íntimo. E esse cara, sabendo do que a família Bolsonaro é capaz, coisa que eu, Thiago, posso falar, eu não sei, não sou amigo íntimo desses caras, eu não sei o que eles já fizeram, o que eles andam contando entre si, se gabando, que já fizeram com potenciais delatores deles. O Anderson Torres sabe. O Anderson Torres ficou com tanto medo de morrer que falou que preferiu ser preso do que ficar solto, porque solto ele tinha medo de morrer a qualquer momento, mesmo fora do Brasil. Aí você tem dois outros possíveis delatores do Bolsonaro que em menos de 24 horas mudam a versão e o almirante da Marinha, ele chega a se auto-incriminar para não incriminar mais ainda o Bolsonaro. Você fala, meu, o que esse pessoal faz nos bastidores que todo mundo, seja um senador da República, seja o ex-ministro da Justiça, ou seja, um almirante da Marinha, tem medo desse pessoal? Alguma coisa tem aí. Pois bem, você pode aí tentar adivinhar nos comentários, mas saiba, fazendo da maneira que fizerem, a Polícia Federal está no encalço e vai dar jaula para todo mundo, viu? Prepara, quarta-feira é o dia.